santo, tu és poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ó Santo Deus, Glória a Deus. Tu és poderoso, Glória a Senhor. Deus, aleluia. Tu és santo, Pai. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Quebra toda barreira, Pai. Quebra toda barreira. Todo impedimento. Todo impedimento da terra. Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O Teu sangue há poder, meu Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória, somente para ti, papai. Deus, tu és tremendo. Seu filho amado.
Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A minha vida está nas tuas mãos, Pai. Glória a Deus. Glória a Se a gente colocar a nossa bênção e confiar, adorarmos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa bênção. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu creio. E a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Porque a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. E a gente colocar a nossa bênção e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa bênção, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo, Em nome de Jesus. vai dar tudo certo. Porque a gente colocou a nossa bênção. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Santo, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus.
Santo Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mais grande, Jesus, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus querido, que nós estamos em sua casa. Vamos fazer oração, na verdade, a irmã Camila vai trazer a palavra hoje, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos fazer oração. E Deus, quando ela vai vir, vamos orar também. Irmã Camila, você quer ficar aqui ou ficar aqui? Nesse cantinho de cá, glória a Jesus. Eu gosto de ficar mais para rodar, eu sou mais. Eu gosto de correr mais, né? Mas o pessoal gosta de ficar, pegar a mesa para cá um pouquinho, você está bem à vontade. Depois voltamos com a mesa para lá de novo. Não, às vezes conversei, quero dizer que é técnico nesse negocinho mesmo. Eu gosto da mesa para mim da pancadaria. Glória a Jesus. Irmãos, que vamos orar ao Senhor Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Saiba que você está no melhor lugar. Não tem um lugar para você estar, a não ser dentro da casa de Deus. Porque aqui você está na presença do que levanta você de manhã, leva você para o trabalho, traz você à tarde, protege você, vê um maligno lá, dá uma batida, o seu carro acaba todo e você sai dentro do carro sem um arranhado. As irmãs daqui que estavam aqui, não, né?
Meu Jesus, um dia desse eu vi uma coisa que eu fiquei pensando, o carro de roda para cima todo acabado, e as irmãs aqui nem pediu para mim ungir elas, não tinha nem um ranhado nas irmãs. Não, esse é o filho da Irmã Maria? Coitado, isso aí não é nada filho da Irmã Maria, é muito mais do que você está pensando. O filho da Irmã Maria, ele te dá aquilo que você deseja. Pai querido, a tua serva já está abençoada, aleluia, mas eu abençoo ela mais uma vez, ela já está abençoada, aleluia. Irmão Antônio, vem cá, irmão Antônio, meu Deus mandou te chamar aqui, vem cá, abraça sua esposa do outro lado, eu de um lado, você de outro, misericórdia. Vem cá, profeta, eles são profetas aí. Ah, é pesado. Olha que esse profeta desemborcar, você já viu o pau quebrar. Abraça sua esposa do outro lado aí. Santo Espírito, abraço aí. Santo Espírito de Deus, glorificado, exaltado, é o nome santo do seu Deus. Aqui está o esposo, aqui está a esposa. Tá, Pai querido, um casal, Pai querido, que vai desajuntar, e vai quebrar, e massacrar, e arrebentar com as colunas do adversário. Esse ministério é grande, nós vamos fazer muita coisa para o seu Deus, aqui nos quatro cantos da terra. É por causa disso, Pai, que nós estamos aqui. Abençoe o irmão Antônio, abençoe a irmã Camila, e o projeto, Deus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a sua glória, Pai querido, permaneça junto conosco, com a sua glória, que nós sem a sua glória, nós não somos nada, Pai querido, e nós vamos continuar, Pai querido, fazendo grande reboliço nesta cidade e nas quatro cantos da terra, Pai querido, porque nós estamos pregando a verdade, e a verdade liberta, e a verdade incomoda, e a verdade expulsa a maldição, e a verdade arranca, Pai querido, o homem da cadeia maldita, e joga na tua presença, e um trapo mulambo, o Senhor faz príncipe dele, e assim abençoa nesta noite tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o teu servo, em nome de Jesus. Não, tá bom. Eu cumprimento a amado Deus do Pai. Amém. Possamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Santo Deus. Santo Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 21. Santo Deus. Nós estaremos lendo alguns versículos, irmãos, que talvez você não leu a Bíblia ainda hoje, não leu a Bíblia durante a semana, então nós estamos no local certo, amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, que é santo e eficaz, e a palavra do Senhor diz assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 21, nós vamos ler o versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de orações, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam os meninos, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-se: ouves, ó tu que dizes? E Jesus lhes dissesse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-se, saiu para a cidade, para Betânia, e ali passou a noite. Vamos passar ao versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, já estando ensinando, e os príncipes e sacerdotes, os anciões dos povos, dizendo: com que autoridade fazem isto? Em quem te deu esta autoridade? E Jesus respondeu-lhe e disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, também vos direi com que autoridade faço todas as coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o creste? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos o consideram como profeta. Respondeu então Jesus e disseram: não sabemos. Então Jesus lhes disse: também eu não vos digo com que autoridade faço todas as coisas.
Agora nós vamos ali no capítulo 22 e vamos ler o versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Sem te importe com que seja então a tua aparência, diz, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está senão a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Senhor, que o Senhor venha se revelar ao teu povo, porque se chegaram aqui, Senhor, era para ouvir, para conhecer tão somente a tua palavra. Fica conosco, Pai, porque esta é senão a tua casa. Em nome de Jesus, podemos assentar. Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor Jesus estava passando numa cidade chamada Betivagé, chegando-se próximo a Jerusalém, o Senhor então ordenou que 2 de seus discípulos, eu estou no começo do capítulo 21, amém? Então o Senhor ordenou que 2 de seus discípulos fossem até a aldeia mais próxima e buscassem ali naquela aldeia uma jumenta e seu filhote, um jumentinho, que estavam ali amarrados. Então o Senhor, conhecendo o coração daqueles discípulos, o Senhor disse: olha, não temais, quando chegares naquela aldeia e pegar então a jumenta com o seu jumentinho, não tem problema, diga aos donos que o Senhor irá retornar, é apenas emprestado. Os discípulos então, ouvindo e obedecendo a palavra de Jesus, foram, buscaram para Jesus a jumenta e seu jumentinho, não sabendo então tão somente o que o mestre estaria fazendo. O mestre então senta-se naquela jumenta, e aí então os discípulos vão então esticando aquela cordinha da jumenta até chegar então em Jerusalém. E no caminho até a cidade de Jerusalém, as mulheres, quando viam Jesus naquela cena, montada num jegue, começaram a arrancar os ramos das árvores, começaram então a clamar, a dizer: Hosana, Hosana, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então as crianças começaram a correr para a cidade, começou a ter alvoroço, e as crianças começaram a dizer: bem-vindo, porque chegou a Hosana do Senhor. Então os mestres da sinagoga, os fariseus, eles se irritaram com aquilo, porque, irmãos, nós vamos ver o que significa a Hosana. A Hosana significa, meus irmãos, que estava dizendo: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, porque é chegada a salvação. Em outras palavras, o povo estava dizendo que aquele era o Messias, mas os fariseus não queriam um Messias montado num animal de carga, porque o jegue, a jumenta, ela era usada simplesmente para colocar as cargas, era simplesmente para colocar a palha, para colocar a lã das ovelhas, não era assim para andar sobre os jumentos. Então o Senhor estava mostrando que era sobre ele que ia levar os nossos cargos. Irmão, sabe quando aquele fardo está pesado? Não se preocupa, porque Jesus já carregou. Entrando então Jesus em Jerusalém, ele vai logo e se direciona ao templo. Chegando então ao templo, ele se maravilha mais uma vez, porque não foi a primeira, mas foi a segunda vez, porque no livro de João está dizendo que então Jesus, entrando ao templo, ele se depara com os cambistas, com aqueles que fazem da obra do Senhor comércio, com aqueles que fazem da obra do Senhor um chiqueiro, porque Jesus, quando olhou para eles, derrubou aquelas mesas de mercadorias. Jesus disse assim para eles: olha, fizeste vós da casa do meu pai covil de ladrões? Irmãos, covil é um buraco escuro, tenebroso e fedorento, aonde as lebres se escondiam, os coelhos. E o Senhor estava dizendo: vocês estão fazendo da casa do meu pai um buraco de ladrão? E aqueles fariseus se irritaram. Nós já lemos aqui que eles ficaram, se indignaram com aquilo. Como pode esse homem tão humilde, com uma aparência não boa, não aprazível, porque Isaías mesmo tinha dito, chega em Jerusalém montado num jumento, é aplaudido pela multidão, é aclamado pela sociedade, pelas
socorro. Entra este então no templo, derruba as mercadorias, os negócios que eles estavam fazendo. Então aqueles fariseus, cheios de ira, cheios de inveja, eles armaram um plano para desmascarar Jesus, não sabendo eles que com o próprio plano deles, Jesus já estava pronto para desmascará-lo. Chegou naquele momento, então, os fariseus disseram assim: olha, diga-me uma coisa, com que autoridades fazes tu isso na casa do Senhor? Então o Senhor disse para eles: olha, deixa-me dizer uma coisa, responderei eu para vós com que autoridade faço tudo isto, se vós primeiros me responderes uma pergunta. Então eles ouviram, eles disseram assim: pergunta então. Ele disse: olha, o batismo de João Batista vinha dos homens ou vinha do céu? E eles então começaram a questionar nos seus pensamentos, no seu coração: olha, se nós dissermos que vem do céu, Jesus então vai dizer para nós porque não creste nele. Se nós dissermos que vem dos homens, essa multidão vai nos apedrejar porque eles têm João Batista como profeta. Sabe de uma coisa? Não vamos responder nada para Jesus. Então eles chegam para Jesus e falam assim: não vamos responder. Então Jesus, virando-se para eles, disse assim: olha, também eu vos não digo com que autoridade faço todas essas coisas. Talvez o inimigo não esteja entendendo com que autoridade o Senhor te levantou, mas a autoridade que o Senhor levantou vem dele. Aquele povo estava tirando satisfação com a própria autoridade. Meus irmãos, a autoridade que havia em Jesus, que há em Jesus a nós nos dias de hoje, porque o Senhor disse assim: olha, vós não estáis sós, porque eu vou ao meu Pai, mas estou lá preparando-vos morada, mas a vós lhe dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E não é esta autoridade que há em nossas vidas. Mas os fariseus não gostaram da resposta de Jesus, porque os fariseus nunca ficaram sem resposta. Como pode esse homem, esse João ninguém, subir num jumento e expulsar as mercadorias da casa do Senhor e não responder a pergunta que vos faço? Então foi aqui que nós lemos no capítulo 22, no versículo 15, que os fariseus lançaram um plano de como desmascarar a autoridade de Jesus. Não sabiam eles com quem estavam se metendo. Então nós lemos aqui no capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como surpreenderia Jesus em alguma palavra. Irmãos, blasfêmia, blasfêmia. Mas quando o homem blasfemava no Velho Testamento, no Novo Testamento ainda no seu início, eles eram levados a apedrejamento. Jesus, ele não poderia passar por uma situação como esta, porque o final de Jesus ali como homem, ele tinha que ver a cruz do Calvário. Ele não poderia morrer apedrejado, ele não poderia ter seus ossos partidos, ele tinha que passar pela cruz. Mas os fariseus, usados por Satanás, estavam ali reunindo as cabeças da sociedade. Então os fariseus dizem assim: olha, vou mandar, versículo 16, os herodianos. Quem eram os herodianos, irmãos? Eram aqueles políticos que trabalhavam para o governo de Herodes. E diziam assim: olha, vamos surpreender esse tal de Jesus. Nós vamos pegar a falsidade de Jesus em suas palavras. Não sabiam eles que Jesus é a palavra, que Jesus é o Verbo, que o Verbo se fez carne. Então ali mandaram os herodianos, e os herodianos chegaram com o quê? Elogios falsos. Irmãos, não se conforme com tapinha nas costas, porque aquele que beijou Jesus foi o mesmo que o entregou. Então os herodianos, antes de lançar a pergunta para Jesus, começam a dizer: olha, nós sabemos tu, Senhor, que tu és humilde, que tu não julgas por aparência, e blá, blá, blá. E Jesus, dizendo, olhando para eles, está dizendo: vós, tu, porém, são hipócritas. E eles dizem assim: não, Senhor. E eles dizem: o que querem? Então eles perguntam a Jesus: olha, Jesus, responde-me uma coisa. Dar o tributo de serva é lícito ou não lícito? Então Jesus olhou para eles e disse assim: olha, por que vós me experimentais? Por que estão me testando se eu sou Deus? Irmãos, não testa, Deus é Deus. E ali
ali naquele momento Jesus foi na palavra e disse assim, olha, me dá então um tributo, me dá a moeda. Que face tu vês aí? A face de César? Sim, a face de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aquele povo não se conformou. E a palavra diz no versículo 23 que no mesmo dia os fariseus mandou os saduceus. Irmãos, você não vai ser testado nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Você vai ser testado diariamente. Só que tem um segredo. Jesus é a palavra. Jesus é Deus. Jesus era aquele, irmãos, que conhecia o antes de tudo. Ele já estava com o Senhor na criação. Eu e você temos que estar centrados na palavra. Se você só abre a palavra do Senhor quando tu vem na igreja, meu amado, tu está perdendo. Porque tu não bate boca com Satanás. Tu repreende através da palavra. Lembrai-vos, porém, que Jesus estava em jejum por 40 dias, mas Satanás não sabia que ele estava em jejum. Ele estava observando Jesus na sua caminhada. Porém, ele não sabia que Jesus estava ali se consagrando. Ele só soube que Jesus estava em jejum quando Jesus entrega o jejum ao Senhor. Ali então Satanás vai tentá-lo com o quê? Com pão. Então o Senhor diz assim, olha, está escrito que nem só do pão viverá o homem. Irmãos, você só vai desmascarar a falsidade ali fora através da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque vão vir grupinhos tentarem fazer as suas cabeças. Vão vir os fariseus, vão vir os herodianos, vão vir os saduceus. Agora chegou a parte dos saduceus. Quem era este grupo, irmã Camila? Religiosos, porém não acreditavam o quê? Na reencarnação, na ressurreição. Por quê? Porque era um grupo que acreditava no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E nos 5 primeiros livros da Bíblia não tem registros de milagres, de ressurreição. Então eles não acreditavam em ressurreição. Então chegaram ao mestre e disseram assim, olha, houve uma mulher e esta mulher ficou viúva. E a lei de Moisés diz o seguinte, que quando uma mulher é viúva e não tem filho, ela tem que casar obrigatoriamente com um irmão. Morreram então os 7 irmãos e essa mulher casou com 7 irmãos. Na reencarnação, esta mulher vai ser mulher de quem se ela casou com 7 irmãos? E Jesus disse assim, olha, errai vós por não conhecer as Escrituras. Irmãos, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Está no versículo 29. Jesus, porém, respondeu e disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Jesus disse assim, olha, errais, porque no céu não haverá casamento, não se darão a casamento. Lá vós estarão como os anjos do Senhor, glorificando e exaltando ao Senhor. Irmãos, os fariseus, por toda a vida, eles tentaram explicar aos saduceus a ressurreição. E Jesus, em menos de 30 segundos, começou a explicar na palavra do Senhor sobre a ressurreição. Mas eles não se contentaram. Olha ali, irmãos, versículo 34, capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniam-se no mesmo lugar. E agora chegou então o doutor da lei. Irmãos, vocês vão ser provados pelo homem ali fora. Muitos chegarão aos teus ouvidos para que você saia da posição que Deus te colocou. Muitos chegarão com as coisas do mundo, com a sabedoria humana. Mas o Senhor disse lá em 1 Coríntios, quem pode abrir para mim, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Irmãos, tem muita gente usada pela astúcia de si mesmo, com a sua sabedoria humana, atentando o servo de Deus, tentando sacudir o ministério dele, tentando dizer que as coisas que você faz não é de Deus. Irmão, se você está dentro da palavra, a palavra que o irmão leu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
humana. Creia, irmãos, que o Senhor é aquele que revela, o Senhor é aquele que mostra, o Senhor é aquele que quando vierem dizer por você na sua frente uma coisa e por trás é outra, o Senhor chama de hipócrita. O Senhor é o mesmo que trabalhou no Velho Testamento, é o mesmo que trabalhou no Novo Testamento e é o mesmo que trabalha na igreja nos dias de hoje. Porque chegou agora então o outro grupo, os doutores da lei, aqueles que diziam que ser os certos, aqueles que eram obrigados a ensinar a lei para o povo. Chega então os doutores da lei e diz assim para Jesus: olha, deixa-me fazer uma pergunta. Diga-me agora, qual é o maior dom? Qual é o maior mandamento de Moisés? Qual é aquele mandamento que se sobressai sobre todos? Irmãos, vão estar aparecendo na sua vida pessoas usada por Satanás, usada pela ignorância humana, tentando mostrar para você que os mandamentos do Senhor, um é melhor que o outro. Irmãos, é tudo complemento, mas eles foram buscar o Criador dos mandamentos. Eles foram ali tirar satisfação com o Criador. Ali Jesus responde: olha, o maior mandamento é aquele que diz assim: amai o seu Deus sobre todas as vossas coisas. E além do mais, se tu amas o teu próximo como a ti mesmo, tu estarás então completando todos os mandamentos. Irmãos, Jesus estava falando com aqueles que não amavam a Jesus. Jesus estava falando com aqueles que estavam armando um laço para pegar Jesus, para colocar ele para fora do templo, para apedrejar Jesus, para que ele não cumprisse aquilo que o Senhor veio colocar sobre a terra. Irmãos, nós não precisamos entender a astúcia de Satanás, porque isso não sobressai para nós. O que nós precisamos aceitar é que Jesus é aquele que nunca mudou. Ele é o mesmo de Gênesis, porque ele estava lá. Porque o Senhor diz assim: e nós então estávamos procurando então fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Irmãos, Jesus estava com Deus, estava com o Espírito Santo na glória, montando ali aquele barro para fazer Adão. Irmãos, ele é o mesmo Deus. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que é aquele que revela, que ele mostra. Nós estamos numa igreja no qual o Senhor revela, no qual o Senhor fala. Nós temos que estar na posição, irmãos, que quando Jesus entrou naquele templo e viu fazer o comércio da casa do Senhor, e Jesus colocou eles para fora, irmãos, aquele povo ficou com ódio de Jesus. Aquele povo ficou maquinando como fazer algo contra Jesus. Se você está colocando para fora tudo que não é bom da tua vida, não se preocupa. Quem vai ruivar é Satanás, porque quem está contigo é Jesus. E acabou. Quem está glória a Deus, aleluia. acabou. E Jesus então começa a dizer: olha, já veio os principais da sinagoga, já vieram tudo, os fariseus, os herodianos, os saduceus, agora os doutores da lei. Agora chega a minha vez, deixa-me perguntar a vós. E Jesus então, quando pergunta a eles, irmãos, estava a multidão que estava clamando: Hosana, Hosana, o filho de Davi. Então Jesus vira para eles e diz assim: olha, e vós, que dizes de Cristo? E eles olharam um para o outro, começaram a olhar um para o outro, maquinando como responder aquilo para o próprio Messias. E o Senhor perguntou: e vós, o que dizes ser o Cristo? Irmãos, e nós, o que dizemos e pensamos e cremos quem é Jesus? Ele é o mesmo, irmão. Ele é o mesmo. Ele diz no versículo 41, estando reunidos os fariseus, Jesus então interrogou: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Disseram-lhe: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Irmãos, o Senhor estava dizendo o seguinte: alguns de vocês não acreditam em ressurreição. Outros de vocês não acreditam que o dom maior que é amar o Senhor com todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu vos pergunto: quem é pois Cristo? Este Cristo vem então, Messias, é
Era a linhagem de Davi. Irmãos, quando vocês leem a palavra do Senhor, filho de Davi, não era filho de Davi. É que vinha assim da linhagem de Davi, ok, irmãos? É hereditário, ok? Aleluia. Então, eles disseram assim, o Messias vem de Davi. Ué, então como podes vós ver que o Messias vem de Davi, estando Davi morto? Irmãos, o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Por que o Senhor nos revela essa aliança, sendo que Abraão, Isaac e Jacó já morreram tantos anos? Porque, irmãos, isso aqui morre, isso se chama carne. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, ela diz que a alma ela não morre. Irmãos, nós daqui, quando a gente fecha os olhos, ou nós vamos para a glória, ou nós vamos para o inferno. Quando o Senhor fala que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para a igreja de Cristo, Ele está dizendo o seguinte: eu sou com vocês. Daqui eu vos espero. É na glória. O Senhor chamou uma certa vez os discípulos para o Senhor e disseram assim: olha, esse negócio de servir o Senhor é meio complicado, né? Porque o Senhor começou a divulgar a Pedro. Pedro já sabia que ele ia morrer de morte terrível. Porque o Senhor revelou a Pedro: olha, você irá para um lugar onde irão te amarrar, você irá ser levado a um lugar no qual você não queira ir. Pedro já sabia que a morte dele seria terrível. Aí vem o Senhor e fala para Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer dos discípulos, foi decapitado ali por Herodes. Aí vem o Senhor e fala assim: pois tu, João, o discípulo João, tu não irá morrer. E aí os discípulos começaram a olhar assim: como assim ele não vai morrer? E o Senhor estava explicando para os discípulos o seguinte: olha, o galardão vosso não é terrestre. O galardão vosso é celestial. E aquele povo não estava entendendo o que Jesus estava falando, irmão. Então o Senhor disse assim: olha, deixa-me dizer umas coisas. Há 12 tronos na glória. Esses tronos será para cada um de vocês. Ali o povo começou a entender. Os discípulos do Senhor, irmãos, têm tronos, têm coroas, têm vestes celestiais, é na glória. Aqui nós desmascaramos aqueles que querem nos tirar da presença do Senhor, é com a palavra. É com a palavra do Senhor. Se Eva tivesse dito assim para a serpente, que nem Jó disse para sua esposa: tu és uma louca e não sabes o que falas. Mas do que Eva disse, começou a conversar com a serpente. Irmãos, entra na palavra do Senhor. Aquele que quer te tirar da posição que Deus te colocou. Não deixa ninguém te tirar da casa do Senhor que Deus te colocou. Não deixa ninguém tirar da posição que Deus te colocou. Não deixa ninguém tirar a vontade que você tem de fazer as coisas para o Senhor. Porque tem mais. Aí os discípulos de João, já estou terminando, os discípulos de João Batista uma vez chegou para Jesus e disse assim: olha, mestre, deixa-me fazer uma pergunta. Por que nós, discípulos de João Batista, temos que jejuar e os vossos discípulos não jejuam? Aí o mestre disse assim: olha, deixa-me explicar algo. Como pode os convidados Santo Deus, aleluia. jejuarem, se entristecendo, estando com o noivo? E os discípulos de João Batista não entenderam nada. Irmãos, naquele momento, enquanto Jesus estava ali na terra, os discípulos de Jesus não precisavam jejuar, porque eles estavam com o mestre. Nós jejuamos